Olá, pessoal! Dizem que enteado do cônjuge ou do companheiro não tem direito à herança do padrasto ou da madrasta. Os filhos, sim, têm direito, os enteados, não. Talvez até possamos mudar de ideia com respeito a esse assunto, porque no direito brasileiro nem sempre as coisas são como aparentam ser. Veja bem que o Código Civil de 2002 colocou o cônjuge em duas categorias, como herdeiro ou como meeiro, dependendo do regime de bens escolhido pelos nubentes ao se casarem. Mas o convivente em união estável só tinha direito à herança naqueles bens adquiridos onerosamente na vigência dessa união estável e nas seguintes condições. Se concorresse com filhos comuns, teria direito a uma cota equivalente a que fosse atribuída ao filho. Se concorresse com descendentes só do autor da herança, teria direito à metade do que coubesse a cada um dos descendentes. Quando concorrendo com parentes colaterais, teria direito a 1/3 da herança. Ou, em último caso, quando o companheiro falecido não tivesse nenhum parente sucessível, aí sim ficaria com a totalidade da herança. Essas eram as regras aplicadas aos companheiros, mas foram alteradas pelo STF em recente decisão que considerou o artigo 1790 do Código Civil discriminatório e inconstitucional. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse artigo não pode mais servir de base para qualquer pedido judicial de sucessão pelo companheiro da pessoa falecida. Perdeu seu valor jurídico. Agora, vale o disposto no artigo 1829 do Código Civil, no qual os direitos eram atribuídos somente ao cônjuge, aquele que havia se casado com a pessoa falecida, comparecendo como meeiro para o regime da comunhão universal de bens e dos bens havidos em comum na constância do casamento pelo regime da comunhão parcial de bens. E passou a ser herdeiro no regime da comunhão parcial de bens para aqueles bens particulares do falecido. E de acordo com o STJ, o cônjuge passou a ser herdeiro do patrimônio do extinto no regime da separação total de bens, e não existindo direito à herança quando o regime fosse da separação obrigatória de bens. Aí, o STF entrou na jogada, decidindo pela inconstitucionalidade com o seguinte acórdão: é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, prevista no artigo 1790 do Código Civil de 2002, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do artigo 1829 do Código Civil de 2002. Desse modo, igualou os direitos de sucessão entre o cônjuge e o companheiro, não existindo mais distinção entre casado ou convivente, inclusive quanto às uniões homoafetivas. Através do artigo 1725 do Código Civil, os companheiros em igualdade de condições terão o direito de escolher o regime patrimonial que utilizarão durante a vigência da união estável, concedendo também igualdade sucessória. Se não o fizerem, serão aplicadas as normas do regime da comunhão parcial de bens. Pois bem, isto posto, vamos ao que interessa. Digamos que haja duas pessoas convivendo em união estável, sendo que os bens foram adquiridos e estão em nome do convivente A, e este tem filhos. E o convivente B, que não tem bens, nunca adquiriu nada, mas também tem filhos. Se o convivente A vier a falecer, seus bens serão partilhados e o companheiro sobrevivente será meeiro de todos os bens, se houver pacto de comunhão universal de bens. Será meeiro também daqueles bens havidos em comum durante a convivência, se não houver pacto, pois se presume comunhão parcial de bens, ainda que essa pessoa não tenha movido uma palha para adquiri-los. E será herdeiro dos bens particulares se não houver pacto,
e será também herdeiro se houver pacto de separação total de bens. Com isso, o sobrevivente, cônjuge ou companheiro ficará com uma parte dos bens daquele que em vida era o dono do patrimônio. Quando este cônjuge B vier a falecer, esses bens serão repartidos com seus descendentes, ascendentes ou colaterais. Dessa forma, o patrimônio acaba sendo herdado por aqueles a quem a família nunca cogitou de tê-los em seu convívio. Se o seu ascendente tiver mais de 70 anos, você poderia suspirar aliviado dizendo: ufa! Ainda bem que existe o regime da separação obrigatória de bens previsto no artigo 1641, inciso 2º do Código Civil. E isso não vai acontecer na minha família, pois obrigatoriamente esses bens não irão de forma alguma para os enteados ou agregados. Ledo engano seu, pois surpreendendo todo mundo jurídico, mais uma vez, o STF inovou, decidindo que essa não era uma norma cogente, ou seja, não era obrigatório entre as partes, pois violava os princípios da dignidade e da igualdade dos seres humanos. E que idosos, casados ou conviventes pelo regime da separação obrigatória de bens podem, sem problema nenhum, ir ao cartório de notas e mandar redigir uma escritura pública, escolhendo qual regime de bem será adotado durante a vigência do casamento ou da convivência. Lembrando que, feita a escritura e levada para registro no registro de imóveis para a devida publicidade, qualquer que seja o regime a ser adotado, o sobrevivente ou será meeiro ou será herdeiro. Com isso, outras pessoas que talvez você nem conheça entrarão de posse no acervo de sua família. Quer saber como evitar que isso aconteça na sua família? Farei uma transmissão ao vivo no YouTube no dia 25 de abril, onde falarei sobre uma estratégia legal para proteger o patrimônio da família de forma muito mais eficiente e econômica. Olha, não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessas informações e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre o planejamento patrimonial. Aqui embaixo tenho um local onde você pode fazer sua inscrição para a palestra. Inscreva-se e participe!